Vamos lá. Bom, é bem complicado, Regiane, a gente falar aqui de pessoas que não cumprem os princípios de Deus, né? Muito difícil eu falar de alguma coisa aqui do relacionamento do Vini e da Virgínia, que não é um relacionamento baseado na Bíblia, nos princípios que a gente ensina aqui. Então é bem complicado, assim, porque para muitas pessoas o que é visto no mundo é normal, é algo normal, e para a gente não é. Tem muitas coisas que não são normais, para Deus também não, e que jamais vão ser, né? Mas de tudo a gente tem que tirar aprendizado, de tudo a gente tem que tirar ensinamentos. Então as pessoas julgam muito, falam muito, mas eu gosto de sempre, em todas as situações, buscar algum ensinamento para mim e para passar para vocês também que estão aqui no projeto Quero Casar, né? Então, assim, muitas meninas se espelham hoje no que elas estão vendo. A gente está perdendo muitas adolescentes, está perdendo muitas mulheres porque elas estão se espelhando no mundo, que mostra que tudo é fácil, tudo é lindo. Por exemplo, o caso da Virgínia e do Zé Felipe, esse rompimento, ele não é normal, não pode ser encarado com normalidade. O divórcio, ele nunca pode ser encarado como uma coisa normal. Tá, eu tenho 3 filhos, mas aqui, ó, não tá dando mais certo, não tô mais afim, não tô mais gostando, ou qualquer que seja outro motivo, e já tô aqui, já tô em outra, já tá tudo bem. Não é assim. Não é assim que funciona. Na verdade, no fundo, na verdade verdadeira, não é assim que funciona, né? Quando você tem uma família, quando você tem um relacionamento que envolve filhos, não é tão fácil assim como a Virgínia tá mostrando, como ele tá mostrando, como o mundo mostra. Porque envolve muitas coisas, sabe? Envolve 3 crianças, envolve família, envolve toda a imagem de família que eles passavam, né, para o público, porque eu acredito que boa parte da fama deles deve-se à imagem da família que eles passavam, porque embora o mundo desvalorize a família, mas a família é algo lindo. É muito lindo quando a gente vê uma família constituída. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês concordam? Podem ir interagindo aqui comigo. Então, assim, deixa eu colocar o nosso tema aqui. Vini e Virgínia. Colocar aqui, porque quem tá chegando agora vai entender o que a gente tá falando, né? O que falar desse caso. Pronto. Tô colocando aqui, para quem for chegando já entender o que a gente tá falando, né? Então, assim, eu acredito que a fama deles, ela se consolidou com a imagem da família. Porque são crianças lindas, né? Como são, olha, aquele bebê. Acho que eu nunca vi bebê tão lindo na vida, aquele bebê da Virgínia e do Zé Felipe, né? Então, são crianças lindas, são crianças saudáveis, são crianças abençoadas. E quando a gente acorda com a notícia, acabou, né? Aqui eu não vou entrar no mérito do porquê, porque eles sabem o motivo, né? Mas o que a gente sabe como cristãos é que não dá para separar de qualquer jeito, não dá para separar porque o amor acabou, não dá para separar porque eu não tô mais afim, né? A gente que ama a Deus e que ama a família, a gente sabe que tem que pensar muito antes de uma decisão dessa, até porque a Bíblia, ela só ampara, ela só aceita o divórcio, né? Ela só fala sobre o divórcio, sobre a concessão do divórcio em alguns casos bem específicos, quando a mulher é abandonada, né? Quando a mulher é largada, quando há adultério, por exemplo. Eu creio também que quando há agressão física, né? Ninguém vai ficar com ninguém sendo agredido, sendo maltratado. Mas assim, você acordar e simplesmente um dia achar que não tá mais afim, que não ama mais, que há incompatibilidades, é algo que, né, que tem que ser muito pensado, porque todo rompimento, ele traz consequências, né? Todo rompimento, ele é muito difícil, não é tão simples como o que a gente vê aí. Então, o que eu tô querendo falar para vocês é que não dá para normalizar dessa forma.
Ah, eu dormi casada com 3 filhos, sou o casal amado do Brasil, eu sou a família mais amada do Brasil e agora acordei, não quero mais, já tô viajando para encontrar outro namorado e os filhos estão aqui, o marido já tá com outra. Então, assim, nós não. Primeira lição de hoje: não encare as coisas do mundo com normalidade. Você que é de Deus, você que ama a Deus e que quer cumprir os princípios de Deus, porque você sabe que são eles que te levarão à verdadeira felicidade, não essa felicidade que o mundo busca. Porque a felicidade que o mundo busca é uma felicidade efêmera, é baseada em sentimento, é baseada em emoção. Então o mundo, quando a gente está agindo pela alma, pelo sentimento, a gente quer agradar a carne, né? A gente quer estar feliz hoje e é o que muita gente prega, não, eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que acabar com isso agora porque eu não estou feliz, porque... E não analisa o contexto, né? Não analisa que um dia você decidiu estar com essa pessoa, não analisa que você fez uma aliança com Deus em primeiro lugar, não analisa que tem criança envolvida, que tem família envolvida, que tem, né, outras pessoas envolvidas. Então as pessoas, elas são muito imediatistas e são muito rasas, né? Hoje nós estamos num mundo em que as pessoas são muito superficiais, assim, se eu tô bem, se eu tô feliz, ok, mas se eu não tô, eu tenho que procurar essa felicidade a qualquer custo. E muitas vezes esse custo é alto, né? É o custo da família, é o custo do relacionamento com Deus. Então, primeira lição de hoje: não normalize o que você vê no mundo. Porque não é tão simples assim como a gente vê. Não é dormir casada, acordei solteira e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Haverá prejuízos, sabe? As pessoas vão sofrer consequências, os filhos sofrem consequências. Todo rompimento, todo divórcio, ele é muito doloroso, ele é muito difícil, ele envolve muitas coisas, principalmente quando se tem 3 crianças, né? Principalmente quando há todo um contexto envolvido. Estão comigo? Digam amém. Quero saber quem está comigo aí. Então, não normalize o que você vê no mundo. Porque o que acontece? A gente começa a ficar muito fria, a gente começa a ficar muito insensível, a gente começa até a querer achar que aquilo é o certo mesmo, né? Quantas mulheres hoje, vendo a Virgínia lá atrás do Vini Júnior agora, e com esse rompimento assim tão imediato, quantas mulheres estão pensando, poxa, por que eu vou ficar nesse casamento? Pra que eu vou lutar por esse casamento? Olha aí, a Virgínia separou, tá super bem. Agora é a primeira dama da Copa. Agora é não sei o quê. Mas não é assim, gente. Não é assim como o mundo vende. Não é assim como o mundo prega, tá? As coisas são mais complicadas. Há muitos prejuízos que nós não conseguimos ver da forma que o mundo está mostrando. Então, não normalize o que você vê no mundo. Alguém pode escrever isso para mim? Pode, Michelle, escrever para mim o que eu estou colocando aqui, esses pontos. Primeiro ponto: não normalize o que você vê no mundo. Continue com seus princípios e continue sendo guiada por eles. Continue sendo levada por eles, guiada por eles, norteada por eles. São os princípios de Deus que tem que nortear a tua vida. Não é o que você vê nas redes sociais. Não é o que você vê aí na vida dos famosos. Não é o que você vê no mundo. É o que Deus mostra na sua palavra. Esse é o primeiro ponto, tá? O divórcio, ele não pode ser normalizado. Não dá para acordar, dormir com uma família linda que o Brasil ama, estruturada, e acordar, não quero mais, não amo mais, tchau, e achar que vai ficar tudo bem, tá? Ok até aí? Próximo ponto, o que é que nós vimos aí com relação à Virgínia, né? A gente viu que os dois iniciaram relacionamentos muito rápidos, né? Que os dois se envolveram muito rápido.
Os dois procuraram outros relacionamentos de forma muito rápida. E isso tem os seus perigos, né? A gente, como eu falei, todo rompimento ele é difícil, ele deixa marcas, ele deixa prejuízo. E as pessoas têm que ter um tempo para se restaurar, para se restabelecer, sabe? Para restabelecer os seus sentimentos, para a vida fluir normalmente. Então, esse negócio de acabar um relacionamento e iniciar outro é algo muito perigoso. Principalmente da forma como foi iniciado, né? E aí vem outras questões, principalmente com relação à Virgínia, né? Que é mulher, que é o nosso público aqui. Ela foi muito criticada porque ela viajou várias vezes para encontrar o Vini, né? E vem sempre aquela questão, tá indo atrás. A mulher tem que esperar, o homem tem que vir, bababá. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Você tem que se valorizar. Você tem... mas a mulher tem que ir atrás. Mas nós estamos em 2025. Não tem mais isso. A mulher tem que... Eu não concordo. Eu acho que a mulher tem que se posicionar, tá? Tem que deixar o homem vir. Tem que deixar o homem batalhar. Tem que deixar o homem ralar. Tem que deixar o homem conquistar. Apesar dela ser a Virgínia, mas nada que é fácil tem muito valor. Nada que é fácil tem muito valor. Então, assim, pra mim, mais uma vez, é bem desconfortável estar falando sobre isso, porque é muito distante do que a gente vive, né? É bem difícil, é bem diferente. Então, eu tô falando aqui de coisas que eu tenho certeza que uma mulher de Deus não faria, né? Assim como outros comportamentos da Virgínia, eu tenho certeza que muitas mulheres não seguiriam, mulheres que estão aqui. Mas estou julgando comportamentos, tá? Cada um faz o que quer. Mas você que tá aqui, muitas vezes eu escuto essa pergunta, Natália, eu devo ir atrás? Eu tô interessada em uma pessoa, mas ela não tá se manifestando. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar parada esperando? Eu tenho que mostrar que eu tô interessada? Eu tenho, de repente, ele é uma pessoa tímida, então ele não vai vir, eu tenho que... Bom, cada caso é um caso. Ó, a Isabela está dizendo aqui que quando se posicionou em Deus, Deus a abençoou e ela vai ficar noiva. Muito bem, é isso aí. Sempre o caminho é esse. Quando você se posiciona, quando você honra a Deus, Deus honra. Então é o seguinte, quando você está interessada por alguém, antes de você deixar o sentimento falar, antes de você deixar o sentimento fluir, escuta essa, pega essa. Antes de você entregar o teu coração e embalar esse sentimento, você primeiro tem que saber por quem você está se apaixonando. Você não pode se apaixonar por qualquer pessoa. Não é o primeiro que aparece. Não é aquele que você sentiu algo a mais. Sentir algo a mais é importante, mas nem sempre é um sinal de que é o homem que Deus tem para você. Pelo contrário, aquela coisa que é muito forte, muito repentina, que você fica muito apaixonada, muito rápido, muitas vezes não é de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são com ordem, decência, sabe? São com calma, elas acontecem naturalmente, não são com esse sufoco todo, entende? Então, quando você, antes de você dar vazão a um sentimento, procure saber quem é a pessoa. Antes de entregar o coração, antes de embalar um relacionamento, procura saber quem é essa pessoa. Ela tá no meu inegociável. Ela tem as características de um homem, do homem com quem eu quero casar. Essa pessoa, esse homem, ele tem as características de um homem que vai segurar a família, que vai ser o homem que eu preciso, que vai ser o homem que eu tô buscando. Então, assim, quando a gente vê casos como Virgínia e milhares de outros casos, a gente vê que as pessoas engatam relacionamento sem conhecer, sem saber com quem estão lidando, sem saber com quem estão namorando. A mulher já tá lá na casa do cara, já levou a família todinha, filho, papagaio, cachorro. Ela não sabe quem é a pessoa. Ela não sabe quais são os princípios dessa pessoa.
Ela não sabe como é o caráter dessa pessoa. Ela simplesmente engatou um relacionamento. Assim como muitas mulheres fazem. Se apaixonam, gostam, independente da motivação, né? Que aqui eu não vou julgar a motivação dela. Se gosta, se não gosta, se tá se aproveitando, se não tá. Se quer fama, se não quer. Se quer aparecer na Copa do Mundo, se não quer. Se quer ter visibilidade internacional, se não quer. Mas independente disso, você tem que conhecer antes de se envolver. Inclusive, isso é um dos trechos aqui do meu livro. Ó. Livro Quero Casar. Um dos livros mais lidos do Brasil. Estamos na 3ª edição. E aqui eu falo sobre isso. Não se envolva sem conhecer quem é essa pessoa. Para quem que eu vou entregar o meu coração? Quem é que eu vou beijar? Quem é que eu vou abraçar? Para quem que eu vou dar um sim na minha vida? Será que esse sim vem de Deus também? Será que essa pessoa é a pessoa com quem eu devo me relacionar? Será que essa pessoa que tem as características que eu preciso em um marido? Então, esse é outro ponto muito importante. Não atropelar o processo. Se você não tem o meu livro ainda, compre agora. Fala aqui, ó, na bio do Instagram que a gente manda deixar na sua casa, tá? Ainda manda autografado. Então, você precisa saber com quem você vai se envolver. Você não pode atropelar o processo, você não pode atropelar as etapas. A Virgínia tá atropelando etapas? Tá. A Virgínia começou a namorar errado, já foi traída antes de ser reconhecida, antes de ser pedida em namoro, já foi traída. Então o cara já mostrou como era o caráter dele. Ela já levou os filhos para casa do cara em outro país. Uma pessoa que ela acabou de se envolver, não sei se ela já conhecia antes, não sei a história. Se já era amiga antes, não sei. Mas uma pessoa que ela acabou de se envolver, acabou de conhecer, então já levou as filhas, já apresentou, já tá dentro da casa do cara, já atropelou o processo, já tá vivendo como esposa, já tá dormindo, já tá acordando, já tá aquela confusão todinha na casa do homem. Então, isso não é correto. Isso não se baseie por isso, porque isso não é legal. A coisa para chegar nesse ponto aí, você tem que estar casada. Pra estar na casa do cara, dormindo com o cara, sendo esposa do cara, levando os filhos para casa do cara, tem que estar casada. Não é assim. Não é dessa forma. Tudo que é atropelado dá problema. Quando você atropela o processo, quando você acelera o processo, quando você bota, como diz aqui no Ceará, o carro adiante dos bois, dá problema. Porque tudo tem etapas, gente. E queimar etapas em qualquer área da vida, em qualquer momento da vida, não é legal. Quantas vezes eu queimei etapas? Quantas vezes eu entreguei meu coração para pessoas erradas? Quantas vezes eu me apaixonei por pessoas erradas? E o que resulta disso? Sofrimento, dor, frustração. Porque você é uma mulher que quer casar, você nunca se envolve por se envolver. Concorda? Quando a gente é mulher para casar, todo mundo que a gente vai se envolver, a gente quer que dê certo. Concordam comigo? Todo mundo que a gente vai se envolver, a gente quer que seja para valer. A gente já se imagina na casa com a pessoa, a gente já se imagina grávida, a gente já se imagina e deixando as crianças na escola, porque é o normal. A gente já começa a pensar sobre isso, a gente já começa a idealizar isso. A gente começa já a pensar nisso. Natália, quero um homem de Deus, como faço? Seja uma mulher de Deus, busque a Deus, se posicione. Faz o curso Quero Casar Comigo, faz as mentorias do Quero Casar Comigo, lê o livro Quero Casar e Deus vai mandar esse marido. Amém? Então é muito fácil se apaixonar pela pessoa errada. É muito fácil entregar o coração para a pessoa errada. Porque você tá cheia de expectativas, você tá com pressa. Eu tava comentando com a Ingrid, minha assessora hoje, que tem uma postagem minha aqui, no Quero Casar, com mais de 300 mil visualizações. Vamos ver aqui, Ingrid, qual é? 300, sabe quantas mil visualizações? Eu fiquei espantada. 300 não, desculpa. 103 mil, é essa, Ingrid? 103 mil visualizações. E qual o tema? Idade. Tô velha pra casar,
não aguenta mais esperar, não tem homem pra mim, as coisas que você escuta, né? Então, quando você se apressa, quando você é traída pela carência, quando você é traída pela pressão do mundo, vamos lá, quais são as coisas que apressam a tua caminhada? Carência. Você se sente tão carente que você quer o primeiro que aparece. Você se sente tão carente que você não tem filtro. Que você tá tão disponível ali, você fica tão disponível por causa da carência que você não consegue ter um padrão. É o primeiro que aparece, é aquele que você se engraça, é aquele que você se apaixona e você embala, vai no embalo, como eu acabei de falar aqui. Não tem filtro, não tem início, não tem preparação, não tem oração, você simplesmente se entrega, tá? Outro ponto que faz você acelerar o processo, pressão. Pressão pessoal, pressão da idade, pressão dos amigos, pressão da família, porque quem é solteira sabe disso. Quem é solteira sabe que precisa ter muita personalidade em Deus para não se entristecer e não se deixar levar por essa pressão do mundo que é muito forte. Não sei qual é a mais forte, se é a sua pressão pessoal ou é a pressão que o mundo te dá. E muitas vezes as duas. Ai, a idade. Ai, tô velha para casar. Meu Deus do céu, 30 anos, velha. A mais velha de todas. Meu Deus, 27 anos, não casei. Meu Deus, 40 anos. Meu Deus. Gente, eu casei com 36. Tive minha segunda filha com 40 anos. E tá tudo bem. Tem gente tendo filha com 50 anos. E tá tudo bem. Deus tem um tempo para todas as coisas. Agora, acelerar o processo não é o melhor caminho. É melhor você esperar o tempo que for e ter o que é de Deus para sua vida do que ficar pulando de galho em galho, sofrendo, derramando lágrimas por quem não merece. Entenda isso. Não adianta se apressar. Quem se apressa come cru. Quem se apressa não se dá bem. Quem se apressa se dá mal. Porque a pressa é inimiga da espera pelo casamento. A pressa é inimiga da perfeição no casamento. Então, nunca quem se apressa vai se dar bem. Então, não importa a sua idade, olhe para mim nos meus olhos, não importa quantos anos você tenha. 30, 40, 70, 80, quer casar? Tá se posicionando para isso? Deus vai mandar. Deus vai mandar. Como é que você sabe, Natália? Porque existe um desejo no seu coração. E porque existe a tampa para a panela. Não tem só homem novo, não tem só homem velho, não tem só homem de 50 anos, tem homem de todas as idades e com todos os perfis que querem casar também assim como você quer. Entenda que não é só você no mundo que quer casar, não. Tem um monte de homem aqui no perfil me seguindo que quer casar. Diga um homem aí que quer casar. Diga amém. Um aqui pode falar, por favor? Tem vários. Tem vários. É verdade, mas nem todos entendem, nem todos querem. Quem tem que entender é você. E você não pode ceder às pressões do mundo. Sabe por quê? Porque quem vai casar errado é você. Quem vai sofrer é você. Quem vai sofrer não é quem tá te dando piada, não. Não é quem tá soltando piada pra você. Quem vai sofrer não é quem tá te botando pressão. Quem vai sofrer não é quem tá no teu ouvido, não, é você. É você que vai pagar o preço. É você que vai ser divorciada depois. É você que vai carregar o peso do divórcio. Então, a gente tem que entender que a pressa, acelerar o processo, fazer como a Virgínia tá fazendo aí, é um grande risco. Ela acabou de ser traída e pode ser de novo. Quem é que garante que não? Porque eu acredito, Natália, com a pessoa que trai uma vez, ela pode trair duas. Ela pode trair 3. Ela pode trair 4. E quanto mais você aceita, mais traída você é. Então, eu botei uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu errei muito na minha vida sentimental, até conhecer a Deus, até me entregar para Jesus e passar pelo meu longo processo de posicionamento. Mas eu nunca aceitei ser traída. Eu nunca aceitei ser traída. Porque você aceitar uma traição é você saber que você vai ter uma vida de insegurança, né?
Natália, mas a pessoa pode se arrepender e pode se posicionar? Pode, claro que pode. Aqui não tem nada, aqui não é receita de bolo, cada caso é um caso. Mas eu não acredito em quem vive traindo. Eu não acredito num relacionamento que já começa com traição, porque isso revela caráter. E se é uma coisa que você tem que observar em um homem com quem você vai casar, é o caráter. Você precisa observar caráter. E caráter é algo que não se negocia. Caráter é algo que não se negocia. Se você está aqui nessa live hoje, está sendo traída e aceitando isso, saiba que você não está se valorizando. Saiba que você não conhece o seu valor. E que o homem não vai te valorizar. Homem nenhum valoriza a mulher que não se valoriza. Homem nenhum vai valorizar quem aceita qualquer coisa, quem aceita traição. Sabe por quê? Porque o seu amor próprio ele tem que ser maior do que o amor que você sinta por qualquer homem. Isso é muito básico. Por isso que aqui, nas mentorias, quando as alunas vêm para as mentorias individuais comigo, porque aqui no Quero Casar, nós temos mentorias individuais. É olho no olho. Eu trato logo identidade. A gente precisa tratar a identidade. Porque quando você trata a identidade, você começa do zero. Você muda o teu nível de padrão. Você muda a tua aceitação. Você muda o teu nível de merecimento. Tá tudo ligado à identidade. Se eu não sei quem eu sou, não sei o que eu mereço. Se eu não sei o que eu mereço, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito qualquer traste aí da rua só para atender a uma demanda da minha carência. E não pode ser assim. Você tem que se valorizar, você tem que conhecer o valor que você tem e você não pode aceitar coisas que são inaceitáveis, como a traição. Porque se uma pessoa já começa um relacionamento traindo, o que é que vai ser desse relacionamento? Então, o que é que a gente vê aí no caso da Virgínia? Que nem tudo deve ser normalizado, que não é simples você divorciar com 3 filhos e achar que tá tudo bem, que não tem consequência, que tá tudo maravilhoso, que Deus tá no controle, tá tudo lindo. Não, não é assim. Nenhuma separação, nenhum divórcio é um mar de rosas, é tudo colorido, é tudo pink, we pink, não. Então não acredite no que o mundo normaliza. Continue acreditando nos seus princípios, nos princípios de Deus e seja fiel a eles. Embora você seja diferente de todo mundo. Mas você não tem que ser igual, não. Quanto mais diferente você for desse mundo, melhor. Quanto mais diferente você agir desse mundo aí que você tá vendo, melhor. Porque você precisa fazer a diferença nessa terra. Você não pode ser qualquer um. Você não é qualquer um. E tudo é posicionamento. Só uma mulher que se posiciona é que acerta na vida sentimental. Só uma mulher que tem o seu valor próprio, só uma mulher que sabe o que sabe onde quer chegar, que sabe quais são os propósitos de vida que ela tem, podem ser felizes na vida sentimental. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde você vai chegar, como é que você vai ser feliz nessa área? Não dá para ser feliz nessa área. Então, tem muita coisa errada, né, nessa situação, nesse relacionamento, assim como vários outros do mundo, né? E que a gente não pode se espelhar. E como é o posicionamento, Vivi? É o que eu ensino aqui sempre. O posicionamento que eu ensino aqui no Projeto Quero Casar, ele tem 5 bases. Uma mulher posicionada, ela tem que ter essas 5 características aqui, ó. A primeira é ter convicção de que ela vai casar. É ter convicção de que vai dar certo. É acreditar nisso. O primeiro passo é acreditar que Deus é poderoso para te dar um marido, independente do que aconteceu no seu passado. Uma vez que você se posiciona, tchau. Segundo ponto é o alinhamento de postura, correção de erros. Não dá para acertar errando nas mesmas coisas. Não dá para querer ter um homem de Deus saindo com qualquer um. Não dá para querer ter o novo saindo com o velho. Não dá para querer fazer a coisa certa
sendo dependente emocional, se matando pela pessoa, morrendo por quem não te quer. Então tem que alinhar isso. E você só consegue alinhar isso com a identidade fortalecida. Se você não tiver com a identidade fortalecida, você não vai conseguir romper com o que você tem que romper. Você não vai conseguir dizer não para quem você tem que dizer não. Você não vai conseguir deixar para lá os relacionamentos tóxicos que você tem que deixar para lá. Porque você vai morrer, você vai infartar. Então você precisa estar com a identidade fortalecida. Você precisa saber o que você quer de marido. O que esse homem tem que ter? Aí você tem que definir um padrão. Aí entra o quarto pilar. Definição de um padrão de marido. O que eu quero? Que características esse homem tem que ter para casar comigo? Do que eu não abro mão? Se não for isso, eu não quero. Se não for assim, eu não caso. E por último, Deus. Deus tem que estar nessa história. Deus tem que ser convidado para esse casamento. Para que o vinho não acabe, para que a alegria não acabe, para que seja para valer, para que seja uma verdadeira comemoração. Deus tem que estar nessa escolha. Deus tem que fazer parte do processo. Você tem que orar. Pode assistir que vai ficar gravada, tá? Desde o início. Você tem que orar a Deus e pedir: Deus, manda o meu marido. Deus, eu creio que é o Senhor que manda as bênçãos para a minha vida. Porque a tua palavra diz que a bênção me alcança. Eu não vou correr atrás da bênção. Então, Deus, ô Senhor, tu sabe que eu quero casar. E o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Então, Deus, manda esse marido para mim. Me ajuda. Senhor, me faz acreditar que o Senhor é poderoso para mandar esse marido para mim. Que eu sei que o Senhor é. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor faz o sol parar, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta. O que é um marido do Senhor não é nada. Então, Deus, vem para essa caminhada, me ajuda, eu não quero mais derrapar, não quero mais errar, me fortalece, me dá sinal, me mostra se é esse, tira esse da minha vida, me mostra se não é. Então, Deus precisa fazer parte dessa escolha. Se você tirar Deus dessa escolha, você vai escolher errado. Se você tirar Deus dessa escolha, você não vai ter o discernimento para entender quando chegar a pessoa certa. Te garanto isso. Porque a pessoa certa vem de Deus. A boa dádiva, o bom marido, toda bênção vem das mãos do Senhor. Então não olha para o que o mundo está mostrando que é normal. Se posicione como uma mulher de Deus, que cumpre princípios, que não anda atrás de homem, que não fica se matando para ter alguém, sabe? Que não tem outros interesses no relacionamento, a não ser a sua felicidade, a felicidade do outro, estabelecer uma família, ser bênção aqui na terra. Porque tudo que nós vemos aí no mundo de errado vai passar. Tudo que nós vemos aí no mundo que não começa certo vai terminar errado. O que começa errado vai terminar errado. As coisas que não têm uma firmeza, que não têm uma raiz, que não têm uma base, elas não têm como se estabelecer. Elas não têm como frutificar. Elas não têm como continuar. Mas quando você cria uma base em Deus, quando você fortalece o seu interior, a sua identidade, quando você faz as pazes com você mesma, com sua história, ressignifica as coisas que ficaram para trás, faz tudo novo e decide olhar para frente, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Deus te dá o melhor. E Deus faz novas todas as coisas. Mas tudo depende de uma decisão. Tudo depende da decisão de fazer a coisa certa e de chamar Deus para essa história.